Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então como é que tem joio? Ele respondeu: O inimigo é quem fez isso. Os servos lhe perguntaram: Quer que vamos arrancá-lo? Ele disse: Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolha o trigo em seu celeiro. Jesus explica o evangelho em mais uma parábola. E aqui temos a parábola do joio e do trigo. E logo adiante, Jesus vai explicar para os discípulos o significado dessa parábola. Geralmente ele contava para o povo, para a multidão, em parábola, em histórias. Mas para os discípulos, já no secreto, só com eles, Jesus explica o sentido daquela parábola. Eles perguntam a Jesus e Jesus explica para eles detalhadamente o significado daquela parábola que ele estava contando ao povo, do joio e do trigo. Vamos lá. Então Jesus fala que o semeador é o filho do homem. E quem é o filho do homem? É Jesus. Ele próprio é o semeador. E o campo que ele fala é toda essa extensão que vivemos. É o mundo onde vivemos. Essa extensão toda que vivemos é o campo. E a boa semente, obviamente, o trigo, são os filhos do reino. São os homens e mulheres de coração manso que recebeu a palavra de Deus, que recebeu o evangelho e aceitou o Senhor como seu Salvador. E acolheu Jesus no seu coração e teve a vida transformada. Esses são os filhos do reino. São os trigos, a boa semente. Que Jesus está falando na palavra, que ele veio semear. Ele semeou a palavra e essas pessoas acolheu, tornando-se filhos de Deus, como uma boa semente. Já o joio são os filhos do maligno, ou seja, aquelas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram o que o Senhor estava falando. São aquelas pessoas que rejeitaram e rejeitam Jesus até hoje. São os anticristo. Anticristo é aquele que não aceita Jesus, aquele que não recebe Jesus como seu Salvador. É aquele que escolhe não crer, não acreditar em Jesus. Esses são anticristos. Esses são os joios no qual Jesus estava referindo na palavra. E quem semeou foi o maligno. O inimigo que o Senhor falou na palavra é Satanás, encardido, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, o derrotado, o decaído, o rebaixado, o aprisionado e tantos outros nomes que dão a ele. Ele é o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. Estava tudo muito bem. E ele veio e semeou a sua discórdia, o joio, infiltrou pessoas contrárias àquilo que Jesus estava pregando. Pessoas que estavam negando e fechou para aquilo que Jesus estava ensinando. Dá a entender que Jesus está referindo aos fariseus. Jesus está referindo esse joio aos fariseus.
E como eu disse anteriormente, também se encaixa para aqueles que negam Jesus, que até hoje, nos dias de hoje, negam Jesus. Não querem saber, não querem conhecer, não querem aceitar Jesus. Então os servos perguntaram ao seu senhor se poderiam arrancar o joio do meio do trigo. Ele fala que não. Arrancando também o trigo. Eu entendo o seguinte, que chegará a hora, chegará o momento certo para fazer essa separação. Vou estar falando logo adiante do vídeo. E aquele não era o momento exato. Então Deus deixa as pessoas à vontade, tem um livre-arbítrio, deixa à vontade. Porque chegaria o tempo desta colheita. Então não seria aquele momento para arrancar o joio do meio do trigo, mas teria o momento certo para fazer essa separação. Até porque, se fosse separar naquele momento, correria o risco de também, como ele falou, como ele próprio falou, arrancar o trigo junto. Correria o risco também de prejudicar as boas sementes. As pessoas boas, de coração bons, que tinham recebido a palavra recente, que tinham recebido o ministério de Jesus, que tinha acolhido o ministério de Jesus, poderiam estar sendo prejudicadas se caso isso acontecesse. E não era a hora dele fazer essa separação. E o Senhor fala que a colheita é o fim do mundo. Tudo que estamos vivendo aqui vai chegar ao fim. Não que isso tudo vai acabar, vai explodir, vai acabar. Não. Essa terra vai transformar. O dia que Jesus voltar para fazer o julgamento, a julgar essa terra, para fazer a colheita do trigo, então essa terra será transformada. Esse campo que estamos aqui, esse universo, será transformado em uma nova terra. Padre Jonas Abib já falava sobre o novo céu e a nova terra. Então, eu creio que essa terra será transformada, transfigurada. Voltará à origem, forma que Deus criou. Terra da promessa, a terra da palavra, que em várias passagens da Bíblia vem falando sobre essa terra, sobre esse lugar onde corre leite e mel, sobre esse paraíso, Jardim do Éden, né? Então, eu creio que essa terra será transformada. Não que vai acabar tudo. Será o julgamento e será transfigurada, transformada, vai haver a separação do joio com o trigo. E esse universo que vivemos terá uma nova roupagem, uma nova cara. Os ceifadores são os anjos. São os anjos do Senhor. E Jesus, ele vai enviar os ceifadores, ou seja, os anjos, para fazer essa separação, para fazer a separação do joio entre o trigo. Então, os ceifadores, os anjos, vai pegar esse joio, juntar esse joio, amarrar tudo em um feixe e jogar na fornalha ardente. Então, todo esse joio será juntado pelos anjos, pelos ceifadores, amarrado no feixe e jogado na fornalha ardente. No dia que Jesus voltar para isso. Não sabemos o dia nem a hora. Somente Deus sabe. Nem o próprio Jesus sabia. Somente o Pai que está no céu que sabe o dia e a hora. Então, nosso trabalho é mantermos como filhos do reino e não desviar para o lado do joio. É manter firme como trigo, como filhos do reino e não desbandar por outro lado. Beleza. Eu fico me perguntando o que será desse povo que querem a todo custo aprovarem leis para matarem crianças ainda no ventre. O que será
de tantas realidades absurdas, de pessoas que fazem tantas coisas que até o inimigo duvida. O que será desse povo? Fico me perguntando. E também o que será dos políticos, desses que foram escolhidos pelo próprio povo para cuidar do povo, para zelar do povo, e fazem tudo ao contrário. Zelam deles próprios, do bolso deles. O que será dessa gente? E então os justos, o trigo, os filhos do reino, contemplará a justiça de Deus, contemplará a glória de Deus e brilhará como o sol no reino de Deus. Então a mensagem desta passagem é: possamos manter firmes no propósito que o Senhor tem para nós. Possamos manter firmes como filhos do reino. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.